colocar o presente lá não, 3, 2, 1 e claquetes. Bonitos. Tipos de corrente. Corrente eletrônica ou elétrica de elétrons, corrente iônica de íons, ok? E quanto ao valor da corrente, né, a quantidade de corrente, nós também podemos classificar a corrente como corrente elétrica constante e variável. E aqui a gente tem aí um macetinho para a gente trabalhar com esse tipo de corrente, ok? Então vamos lá, corrente constante. E corrente elétrica variável, perfeito? Sabe por que você está colocando o título como corrente elétrica variável? Porque no que se trata corrente elétrica constante, você já sabe trabalhar. O que é uma corrente elétrica constante? Eu não estou falando de sentido de movimento, eu estou falando de valor, ok? Quando se fala em sentido, a corrente ela é contínua ou alternada. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você. O que é uma corrente constante? É aquela corrente elétrica que, ao longo do tempo, não muda o seu valor, obviamente. Por isso é chamada de constante. Então, o tempo vai passando e a corrente elétrica naquele local, naquele condutor, naquele fio, ela é uma só. Mas você também tem a corrente que não permanece constante ao longo do tempo e por isso vai ser chamada de variável. Então vamos representar aqui para você. Olha que demais. Tá, vamos representar alguns pontos importantes aqui. Corrente em ampere, tempo em segundo, tá? Gráfico padrão. Por favor, toma cuidado quando se trabalha com gráfico para a leitura do gráfico, você já sabe disso, né? E na leitura do gráfico é muito importante você identificar qual é a unidade que está se trabalhando aí em questão, tá? Aqui nós vamos trabalhar com as unidades padrão, ampere para a corrente e segundos para o tempo. Tá perfeito? Aqui a gente vai colocar aqui, ó, 0. Ao longo do caminho, uma corrente elétrica aí de 5 ampere ao longo de 10 segundos. E aqui, mesmo procedimento. Tá perfeito? Copie esse gráfico aí para a gente trabalhar.
E aí, tudo pronto? Lindões, esse é o gráfico da corrente constante ou CTE. Esse gráfico de corrente constante permite a você calcular a quantidade de carga presente naquele instante, naquele momento, ao longo desses 10 segundos, naquele condutor. Como que eu faço para calcular carga? Se eu tenho corrente, se eu tenho tempo, a carga elétrica é kT, I vezes T. Mas olha que detalhe interessante, trazendo para o do ponto de vista gráfico, corrente e tempo representam altura e base para esta figura geométrica que temos formada aqui, que é o nosso retângulo. Ao mesmo tempo que eu sei que I vezes T é o produto ordenada versus abscissa, que sempre vai fornecer para mim a área sob a curva, ok? A área abaixo da curva. Isso significa, então, querido, que I vezes T, Y versus X, vai me dar a área que é o resultado desse produto. E qual é o resultado do produto I vezes T? É a quantidade de carga. E com isso a gente aprende que a quantidade de carga em módulo, né, corresponde à área desse gráfico. E por que que esse detalhe foi tão importante para nós? Justamente por conta da corrente elétrica variável. Simon, por quê? Ô meu querido, porque para a corrente constante, eu já consigo trabalhar com fórmula. Qual é a corrente nesse exercício? 5 amperes. Qual é o tempo? 10 segundos. Qual é a carga? I vezes T. 5 vezes 10. Por isso, a equação para se trabalhar com carga constante, corrente constante ao longo de um intervalo de tempo constante. Agora, você olha para o lado de cá, você tem uma corrente variável. Ao longo dos 10 segundos, ela chegou aos 5 amperes. Mas eu não posso calcular a carga elétrica usando kit, porque ela não foi 5 amperes em todo o tempo ao longo dos 10 segundos. Nos primeiros 5 segundos, ela não foi 5 amperes. Quando estourou o tempo, 5 segundos, ela chegou nos 5 amperes. E aí se manteve constante. Mas ao longo de todo o processo, ela variou, né? Primeiro variando e depois se mantendo. É uma corrente elétrica que de alguma forma variou. E isso aqui é importantíssimo, porque não importa o gráfico, não importa o tipo de corrente. Se o nosso gráfico é I vezes T, ok? A área abaixo da curva calcula, representa para a gente a quantidade de carga elétrica presente ali. E aí, meu pimpolho, aqui seria de 50 coulomb. Vou fazer ali para você ver que o valor não necessariamente bate, ok? Justamente porque a corrente aqui é constante, ali é variável, então tem que fornecer algo diferente mesmo. Vamos usar o trapézio de vez? Bora lá? Usar o trapézio de cara. Nós temos aqui embaixo a base maior, temos ali em cima a base menor. Temos a altura e vamos somar, multiplicar e dividir por 2. Partiu? Base maior, 10, mais a base menor aqui em cima, entre 5 e 10, é 5, vezes a altura, que é 5. Tudo isso dividido por 2. Show de bola? Dez mais 5. 10 mais 5. Dá quanto? 15. Vezes 5. 75?
5. Dividido por 2? 37,5? A diferença. Se eu olho direto na fórmula, né? Na fórmula. Ah, qual fórmula, Simon? Kit? 5, 10, 50. Eu vou errar a questão. Porque se a corrente é variável, eu não posso trabalhar com ela da mesma forma que eu trabalho aqui na corrente constante. Para a corrente constante existe a fórmula. Para a corrente variável existe a área. Perfeito? Então, a carga é numericamente igual à área. Aí ele vem com uma perguntinha depois disso aqui, tá bom? Ele vem com uma perguntinha. Pode acontecer, chamada de corrente elétrica média. Qual é a corrente elétrica média ao longo desses 10 segundos? É aquela perguntinha assim, se a corrente fosse constante, ao longo desses 10 segundos, para me dar 37,5 coulomb de carga, qual seria a corrente? Isso é o corrente média, é transformar esse gráfico variável em um gráfico constante. Aí, lindo, por favor, o que é a corrente média? É a carga para o tempo do exercício. Qual é a carga que você encontrou total? 37,5. Ao longo de quanto tempo? 10. Então, a corrente média seria 3,75 ampere. O que significa isso? Vou explicar de novo para você. Se, ao longo desses 10 segundos, você não fizesse isso aqui com a corrente, ó, aumentasse, chegasse a 5 e fosse constante, se você quisesse ela assim, constante o tempo todo, uma corrente de 3,75 ao longo de 10 segundos te daria essa mesma carga aqui. É isso. Isso é a corrente elétrica média. O que é a intensidade da corrente elétrica média? Carga total por tempo total. Pronto. Mas qual é o significado físico dela? É uma corrente constante que dá a mesma carga que você encontrou. Correto? Como aqui, 5 vezes 10. Aqui seria 3,75 vezes 10. Kit. Você teria os 37,5 direitinho. Esse é o simbolismo da corrente média quando você tem uma corrente variável. É uma pergunta que ele pode colocar para você, ok? A corrente elétrica média. Fala para mim. Fácil ou muito fácil? Se você der um desse jeito no teste, né, até que dá para Ah, fazer. não dá, não. Minha área vai ser um boizinho desenhado para você calcular a integral. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Tá Já estou certo. avisando uma vez porque eu sou bonzinho. Vocês sabem disso. Sou um cara gente boa. Aqui, pergunta que não quer calar, né, Mariana Dutra? Tirou ou não tirou? Tirei. Então, eu tirei, mas não ficou muito bom, não, porque eu acho que a minha internet deve estar ruim, que a imagem tá meio falhada. Mas eu tirei o print. Brinca não, gente. Tirei aqui também. E ficou bom? No seu Apple? Que a menina tem um Apple, né? Tirei no Nokia aqui. Vou tirar um aqui também. Aí, tirei um aqui também. Tirei e vou mandar aqui para Mari. Aí, Mari, você compara com o seu aí, Mari. Beleza, obrigada. Beleza, de nada. Ó, Mariana. Galeria. Olha esse print aí, Mari. Olha esse printão.
Ficou bom ou não ficou bom? Ficou, Simon. Demorou. Então, essa eu posso falar que eu printei, hein? Para terminar, tudo de corrente, Simon? Falou tudo? Bom, eu acho que nós falamos praticamente tudo de corrente. Nós temos o AC/DC, né? Famosíssima banda de rock, cujo significado de seu nome, corrente contínua e corrente alternada, não é isso? Corrente contínua e corrente alternada. No português, tá, moçada? CC versus CA. Tá bom? Perfeito? No inglês, DC, AC. Perfeito? Ou AC/DC lá, né? Corrente contínua, corrente alternada. Então, essa é a representação para nós. Quando se fala de contínuo e alternada, não estamos falando de constante e variável, pelo amor de Deus, né? Contínua e alternada está relacionado ao sentido da corrente. Simon, se está falando de contínuo e alternado, significa que ora o sentido é um só e ora o sentido se alterna? Exatamente isso. Simon, quando que o sentido é um só? Quando eu tenho polos potenciais definidos. Aonde que eu tenho polo e potencial definido? Em pilhas, baterias, geradores químicos no geral. Se você pegar esse circuito aqui, ó, onde eu tenho um gerador, você tem um polo positivo e negativo que não muda. Não mudam de lugar, de jeito nenhum. E por isso, esse gerador vai trazer para a gente a corrente contínua. Simon, me explica? Te explico. Ao ligar esse equipamento em uma máquina qualquer, você tem apenas um sentido de movimento dos elétrons, né? Os elétrons vão o tempo todo buscar o polo positivo, passar pelo gerador, ok? Ganhar, né, energia e continuar o seu movimento. O tempo todo. E o gerador trabalhando, né, realizando trabalho sobre as cargas, porque se ele não realizar trabalho, essas cargas não se movimentam. Então, o tempo todo os elétrons vão ficar num sentido só, ok? Buscando o polo positivo, sendo empurrados dentro do gerador, voltando e buscando o polo positivo. Todos os elétrons, em todos os pontos do fio, o tempo inteiro. Se você reparar, então, em termos de corrente, a corrente elétrica sai de mais e vai para menos. O dia inteiro, não é isso? De mais para menos, mais para menos, mais para menos, sentido horário. Isso não muda. O Simon, mas aonde que vai mudar? Se você pegar essa mesma máquina e ligar aonde? Alguém tem uma ideia? Aonde se tem corrente alternada no mundo? Aonde que tem corrente alternada no mundo? Alguém tem ideia disso? Nas pilhas, baterias, não. Corrente contínua.
Aonde tem corrente alternada no mundo? Aonde que tem DDP fora dos geradores químicos, das pilhas e das baterias? Aonde mais tem DDP na sua casa? Tira pilhas e baterias, aonde tem mais DDP? Aonde, terceiro ano? Aonde tem voltagem na sua casa? Tirando pilhas e baterias. Aonde, terceiro? Vocês estão aí, gente? Travou de novo? Aonde dentro de casa a gente acha DDP? Sem ser nas pilhas e nas baterias. Aonde tem DDP na nossa casa? Aonde, Ju? Cortou aqui, não vem nada aqui para mim. Na rede elétrica? Na rede elétrica. Aonde tem rede elétrica dentro da sua casa? Dentro da tomada. Na tomada, muito bem. Né? Nem precisa ir lá fora, no poste, no fio de alta, nas tomadas. Então, é só eu ligar a máquina na rede elétrica. Por quê, meus queridos? Porque a rede elétrica tem uma tensão variável. É uma historinha que eu vou contar para você, completa, lá no final do ano. Né? É a última matéria que a gente vê o que é o gerador de indução de eletricidade. Mas eu já adianto a você que o gerador de eletricidade, ele gera corrente alternada o tempo inteiro, porque eu não sei se você se lembra, tem um videozinho até para mandar para vocês assistirem, se vocês se lembram aí, o gerador é um ímã grande e dentro desse ímã tem uma espira. A gente viu isso lá no primeiro ano no nosso material. Tem uma espira e essa espira é posta a girar ali dentro. Um físico chamado Faraday nos ensina que a variação no fluxo magnético dentro dessa espira induz uma corrente elétrica. Só que enquanto essa espira está girando, ora o fluxo aumenta, ora o fluxo diminui, fazendo então com que a variação desse fluxo seja variável, fazendo então que essa corrente elétrica tenha uma variação, não no valor, mas no sentido. Simon, o que significa isso? Significa que na rede de alta tensão, os elétrons naqueles fios grossos que estão ali fora, eles não vão para um lado e voltam no outro fio, e vêm de novo num lado e voltam no outro fio, não. Os elétrons ficam fazendo isso aqui, ó, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Como isso é muito rápido, é uma frequência entre 50 e 60 Hz, então seriam 60 vai e vem por segundo, o elétron não chega aí e voltar, não. Nos fios da rede elétrica, que é uma corrente alternada, os elétrons fazem esse movimento oscilatório, harmônico, vibracional. Os elétrons no fio ficam indo direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Simon, mas aí não tem um sentido. Não, não tem um sentido contínuo. Tem um sentido alternado. A gente vai continuar dizendo que é do positivo para o negativo. A gente vai continuar falando isso. Porém, na rede elétrica, a gente sabe que os elétrons vão ficar na rede elétrica mexendo. E por que mexendo? Porque esse positivo e negativo aqui fica trocando na mesma frequência. Acontece que quando você vai fazer um exercício de física, isso aqui é congelado, igual eu acabei de desenhar, está aqui, não muda, a não ser que eu apague e desenhe do outro lado. Então, quando eu desenho, quando a gente vai fazer um exercício, um problema, é de acordo com o que está aqui.
Mas quando eu vou responder uma questão teórica, eu preciso lembrar. A rede elétrica é dotada de corrente alternada. O que significa isso? O sentido de movimento dos elétrons é alternado. E esses são os dois tipos de corrente que nós temos com relação ao sentido, contínua ou alternada, ok? Aonde eu tenho corrente contínua? Apenas em geradores químicos, ok? Apenas pilhas, baterias, né? Potenciais definidos, né? Consigo também gerar uma corrente, um fiozinho ligado a duas placas, enfim, com potenciais definidos. Agora, na rede elétrica, em que o potencial não é definido, fica alternando. Não se preocupe com essa alternância, porque você ainda vai aprender, só precisa saber desse conceito de uma vez. A corrente elétrica também vai ser alternada, ok? Aqui a gente não teria sentido para ela. Perfeito? Printou? Agora sim, Simon. Alguma dúvida? De conceito? Pelo amor de Deus, tá? Anote aí. Corrente contínua, sentido único, sentido contínuo. E a corrente alternada é um sentido alternado, tá? Não tem nada a ver com valor, perceba aí. É com o sentido do movimento. Rapaz, minha mão congelou agora. Vou pegar o pincel aqui, fez até barulho. Santo Cristo. Lindões, por hoje é só. Deixo vocês, agradeço pela presença. Muito bom a nossa aula extra. Já nos dá tempo para trabalhar ainda mais com uma matéria tão gigante, tão enorme. Leiam a apostila, leiam o capítulo, estejam sempre um passo à minha frente, tá? Faz sempre bem para a saúde. Matéria do teste aí, né? Testinho aí que vai rolar, corrente elétrica. Beijo em seu coração. Tchauzinho, Simon. Tchau. Até amanhã. Beijo.